A Dani, ela é atriz, MC, compositora, ativista do movimento negro e LGBTQIAPN+, mestra de cerimônia, com voz suave, precisa e irônica, uma metralhadora poética que honra a sigla rap e em suas duas versões, Rhythm and Poet. Eu não sei, porque meu inglês é horrível, viu, Dani? Ou Revolução através da Palavra, e em sua apropriação brasileira. Atua como parceira junto a importantes grupos de teatro, como Os Crespos e Coletivo Negro, e Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Com esse último, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, ela ganhou o prêmio Shell de melhor trilha sonora com o espetáculo Terror e Miséria no Terceiro Milênio, onde assina a direção musical Dani Nega. A direção musical. A Dani, ela também tem um trabalho musical em parceria com o produtor, músico e performer Felipe Julian. E essa dupla, ela recebeu o 28º Prêmio da Música Brasileira como melhor álbum eletrônico e atualmente ela se apresenta em vários pontos culturais do estado de São Paulo e festivais fora de São Paulo. Depois de longa e frutífera parceria com o DJ Kraka, a Dani segue solo com o seu novo trabalho autoral e também ela recebeu mais um prêmio Shell 2025. Dani, boa noite para você, minha amiga. Obrigada por atender meu convite, por estar aqui no Cultura Brasileira. Seja bem-vinda. Salve, salve, minha irmã, salve geral. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder bater esse papo com você aqui hoje, nessa noite linda. Acho que vai ser gostoso. Maravilha. Dani, inclusive, a gente estava até conversando mais cedo, né? E eu queria te ouvir um pouco e falar aqui com a nossa audiência sobre a sua trajetória, né? Quer dizer, eu aqui falei, te apresentei, mas como é que você chegou, né, até aqui com essa carreira enquanto atriz, MC, rapper, cantora, com todas essas parcerias também? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco aí como é que você chegou um pouco da sua trajetória. Vige, Thalita, olha, acho que é uma longa caminhada, assim, bonita, de muitas parcerias, muitas conquistas, assim, ao mesmo tempo uma caminhada muito dura, né? Acho que a nossa profissão não é algo tão simples assim, ainda mais num país como o nosso, que desvaloriza a cultura o tempo todo, né? Mas eu venho da Zona Leste de São Paulo, ou Zona Lésbica de São Paulo, que é como eu costumo me apresentar. E aos 15 anos de idade, eu entrei numa escola de teatro em Santo André, que é a Escola Livre de Teatro, que é uma das escolas mais importantes que a gente tem. E dentro dessa escola, eu conheci uns caras aí, uns manos muito loucos do rap, que hoje são meus amigos, parceiros de vida, de caminhada, de trabalho e tantas outras coisas. E aí eles me convidaram para entrar num grupo de rap que eles tinham, que era um grupo formado por atores, músicos dessa escola de teatro. E esse grupo chamava Primeiro Ato. Então eu entrei nesse grupo como MC, e dali acho que muitas coisas começaram a acontecer. Depois eu entrei no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um grupo daqui de São Paulo que faz a fusão da linguagem do teatro com o hip hop. Entrei nesse grupo muito por conta desse grupo de rap, dessa banda de rap, que era o Primeiro Ato. E ali no Bartolomeu eu comecei a aprender a discotecar, comecei a aprender a mexer no som, porque no teatro a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Ainda mais teatro de grupo. Então você não está ali só para atuar, você aprende a mexer no som, sobe numa escada, afina uma luz, monta o cenário, faz um figurino. E aí me interessei muito pela cultura do DJ ali, de brincar um pouco, observar o Eugênio Lima, que é um DJ daqui de São Paulo, observar como ele construía as narrativas sonoras do grupo. Depois veio a cena dos slams, a gente apresentou, e ainda apresenta, né, o primeiro slam do Brasil, que é o ZAP, eu e a Roberta Estrela Dalva, pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. E aí, a partir do slam, a gente começou a pesquisar muito a palavra, que hoje a gente costuma chamar de um estudo de spoken word, que é a poesia falada, recitada, desenhada, metricada. E aí eu saio desse grupo já
eu digo que a minha primeira escola foi o Núcleo Bartolomeu, acho que é a linguagem que me forma como artista. Então eu saí desse coletivo já inflamada assim dessa linguagem, e aí eu fui produzir outras coisas, eu fui fazer meu trabalho autoral como MC, como rapper, como diretora musical, a trabalhar e fazer preparação de spoken word com outros coletivos de teatro, né? Quando eu saio do Bartolomeu, eu encontro alguns grupos importantes daqui de São Paulo, principalmente os coletivos de teatro negro, que pesquisa teatro negro aqui, que é os Crespos, o Clariô, Coletivo Negro, as Capulanas, agora o Bonde, e aí fugindo um pouco do teatro também, né, paralelo ao teatro, meu trampo com meu projeto como rapper mesmo, como MC, aí fui, enfim, experimentando coisas. Encontrei o Kraka, como você me apresentou, que é o Felipe Julian, que é um produtor musical maravilhoso, que trabalha com música eletrônica, pesquisa música eletrônica, ele faz as controladoras e os instrumentos dele com peça de videogame e tal. E aí um dia ele falou, Dani, tô querendo uma MC para botar umas rimas, umas bases eletrônicas minhas e tal. Eu falei, pô, mano, música eletrônica com rap, acho que não combina muito, não. Mas aí eu fui lá fazer o experimento com ele, a gente acabou, assim, foi um encontro muito bonito. E aí é onde a gente começa a experimentar essa linguagem do eletrônico com a poesia falada, do rap, e daí eu não parei mais, e tô aqui hoje, fazendo esse monte de coisa maluca aí. E aí, como é que você, nesse atravessamento de identidades todos, né, no seu processo como artista, claro, como na sua existência também, né, mulher, negra, LGBT, fazendo rap, que tem ali na sua essência, né, uma música que ela é de contestação, né, é de uma insubordinação também. Como é que você se organiza nesse lugar também, né, e como é que isso, imprime mesmo na sua obra, né, no seu trabalho como atriz, como cantora, através de tudo isso que você é, na verdade, que você observa da sua realidade também. Thalita, acho que assim, uma vez em contato com o rap, eu acho muito difícil a gente produzir alguma coisa, estou dizendo nós, artistas, né, que não seja atravessado por que não tem um recorte de gênero, de raça e de classe. Né? Eu não acredito em arte que não seja atravessada por essas questões. Eu aprendi a fazer assim, não é que eu não acredito, eu só sei fazer dessa forma, né? No Núcleo Bartolomeu, a gente é um grupo que chama Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Ali eu aprendi um conceito que eu levo para todos os outros meus trabalhos, que é o ator MC. Ou seja, se eu estou com o microfone, como diz o Mano Rapping Hood, se eu estou com o microfone, é tudo no meu nome. Eu conto a minha própria história, eu sou agente da minha trajetória, eu não preciso que ninguém conte por mim. Então, aprendi isso, aprendi que a gente pode dar voz a tantas outras pessoas que vêm dos mesmos lugares que a gente, né? Então, acho que o meu interesse como artista, eu não sei fazer de outro jeito, eu acho que ele vem um pouco daí, assim, de ser agente dessa história, de dar voz a tantas mulheres pretas, periféricas e lésbicas que vêm do mesmo lugar que eu, que têm inquietações parecidas. Óbvio que a gente tem as nossas particularidades, né, as nossas singularidades, mas tem uma coisa em comum, assim, que eu acho que une a gente. E aí, o meu interesse como artista é falar disso. É difícil, porque acho que não é todo mundo que está afim como é que se diz, patrocinar esse tipo de arte, né, que a gente chama muito de arte protesto, denúncia, é difícil, né, escutar algumas coisas, então parece que a gente está sempre correndo assim atrás o tempo todo de grana para se manter, né, de espaço para poder tocar, de espaço para poder ser ouvida, de espaço para colocar nossa música para tocar.
Então é um desafio, assim, é uma escolha de vida. E aí é um caminho de ida que não tem mais volta. E eu acho que essa Dani artista, ela tá presente em todos, assim, tá dentro da minha casa, com a minha família. Eu não consigo desassociar muito arte de política, né? Para mim, acho que é tudo junto ali ao mesmo tempo. A Dani que sobe no palco é a Dani que está aqui na rua, no centro, correndo atrás de alguma coisa, ou eu que estou em casa, ou eu que, né, com meu título de eleitor na mão, meu voto, acho que está tudo junto e misturado, eu não consigo desassociar. Mas acho que esse termo, assim, que é o ator MC, atriz MC, que está com o microfone e está contando a sua história o tempo todo, eu acho que é isso que me move, assim, em todos os meus trabalhos. E então, na verdade você até adiantou uma pergunta, né, sobre arte e política que não estão dissociados, né, acho que isso já você acabou até já colocando, mas aí eu queria te ouvir como é que você tem visto a conjuntura mesmo atual, assim, social, política, como é que você tem observado e como é que de alguma forma você coloca isso nos teus trabalhos, né, esse Brasil de 2025, esse mundo, né, de 2025, com todas as questões que estão colocadas aí, retrocessos, avanços de alguma forma, né, aquela, assim, é sempre assim, né, um pouco de retrocesso, um pouco de avanço, uma vitória aqui, uma derrota ali. Como é que você avalia mesmo esse cenário atualmente? Eu acho que a gente tem progredido, assim, a passo de formiga, né? Obviamente que muitos espaços que a gente não ocupava antigamente, a gente está ocupando agora. Mas são espaços que parece que eles não estão preparados para receber a gente, porque a coisa é muito mais profunda, né? É estrutural. Então, a gente acaba entrando em alguns lugares, mas o racismo institucional, essa ferida histórica, ela ainda está muito impregnada. Então, a gente acaba ainda, enfim, sofrendo muitas coisas, né? A gente ainda tem muita dificuldade ainda para muitas coisas. Eu sinto muita falta hoje em dia, assim, acho que pensando mais na nossa linguagem, o teatro acho que é uma arte muito viva e que está em diálogo com a política o tempo todo, pelo menos esse tipo de teatro que a gente faz aqui, né? Que são os teatros de grupo, o teatro de pesquisa, que busca uma linguagem, que estuda uma linguagem, são os teatros pretos, os grupos de teatro negro que pesquisa teatro negro, os coletivos de teatro periférico, acho que é uma linguagem que está muito atenta a tudo que está pulsando aí fora no mundão, né? Agora, na música, eu acho que como o giro de capital talvez seja um pouco maior, eu sinto muita falta do que a gente ouviu muito na época, por exemplo, dos Racionais, né? Acho que foi um levante assim para a gente de musical, música de protesto muito forte. Eu sinto falta disso hoje. Eu acho que a gente está sendo meio cooptado ali, né? Pelo dinheiro, pela fama, que deve ser legal também, mas a gente está esquecendo um pouco, né? Ao mesmo tempo que é muito legal a gente ver muitas mulheres trans ocupando os seus lugares na indústria musical. Então a gente vê a Lineker, a gente vê Glória Groove, enfim, Pablo Vittar e tantas outras, né? E acontecendo, mas eu ainda acho que é muito pouco, assim, perto da quantidade de coisas lindas que a gente tem produzido, que a Quebrada tem produzido. O espaço ainda é muito pouco. E quando a gente chega, é isso, não tem estrutura para sustentar a gente ali. Mas eu acho que há avanços, sim, há avanços. Que a gente está vivendo um ano difícil aí, né? De retomada de poder, com muitos buracos, foram muitos passos dados para trás, né? Agora, reconstruir tudo isso de novo é muito difícil. Acho que é um momento que a gente precisa ter um pouco de paciência
E ao mesmo tempo também não dá para ficar, né, sentado na poltrona, assistindo televisão, arregaçar as mangas e cada um fazer sua parte, individualmente, coletivamente, e ir para cima, porque, enfim, tempos difíceis, sombrios, sombrios. Dani, agora tem uma coisa que eu observo sempre, né, te acompanhando, e te vendo, tanto no teatro quanto na música e tal, e me vem muito um lugar, e eu queria muito te ouvir isso, né, de uma, assim, até, digamos, inconsciente, assim, nada que é talvez falado, mas acho que mais expressado, que é essa coisa do entretenimento mesmo, né, da coisa da alegria, porque quando a gente pensa, né, eu fico aqui comigo mesma aqui fazendo uma elaboração agora, mesmo trocando uma ideia com você. Quando a gente pensa, né, ou mesmo o rap talvez ele tenha essa especificidade, talvez hoje tenha essa conjuntura toda de faltar aquilo que os anos 90 trouxe, essa potência do rap. Mas outras trabalhos que você tem, que você atua bastante, traz um lugar da arte negra, né? Enfim, que é do entretenimento, da alegria, desse momento também que na minha avaliação, é importantíssimo para não, assim, para além de, claro, ter o protesto, ter a denúncia, ter esse momento que a gente precisa falar das coisas ali no papo reto e etc., e isso ser impresso nas manifestações artísticas, mas eu tenho comigo, quando eu te vejo muitas vezes, esse lugar de a gente precisa se divertir. E se divertir também é importante, também não deixa de ser resistência de alguma forma, sabe? E aí, né, desse comentário todo, eu te pergunto se entretenimento também é resistência, se divertir também é resistência, se isso é importante também, para além da gente olhar para as feridas todas, apontá-las, mas tem esse lugar também, porque senão a gente sempre está olhando e sempre para esse lugar, né, da dor, da violência, etc. E a arte, ela é isso também, né? Essa coisa da alegria, de provocar esses bons sentimentos. Então, eu queria te ouvir um pouco se isso também faz parte daquilo que você coloca nos teus trabalhos todos. Ah, minha irmã, a gente é tanta coisa, né? Para além da dor, a gente é tanta, a gente não é só dor, a gente é alegria, a gente é samba, a gente é macumba, a gente é, pô, não, eu acho que é isso que você falou, estar em festa para um corpo como o nosso, que é interrompido o tempo todo pelo Estado, se mostrar em festa é um ato político, né? Fazer o público rir através das nossas histórias é um ato político. Por que não? Né? Falar também das nossas alegrias, das coisas que, pô, se eu te convidar para ir na minha casa, você já foi na minha casa, num samba, mas assim, é uma alegria de quebrada que só tem quebrada, não tem lugar nenhum. Por que não falar disso também? Né? Falar da nossa comunidade quando ela está pulsando, pô, pulsando coisa boa, pulsando sorriso, pulsando alegria, pulsando, enfim. É importante a gente falar dessas coisas também. É importante, senão também a gente adoece. Quando a gente fica muito na dor, a gente adoece, a gente vai adoecendo demais. E o que a gente está precisando é o contrário, né? A gente precisa se despir dessas dores e encontrar outros espaços, outros lugares que nos caibam, assim, né? A gente merece isso também. Então, eu só acho que o entretenimento gratuito por si só, eu acho que é perda de tempo. Mas aí é uma opinião muito particular minha, né? Cada um faz o que quer. A gente acabou de estrear um espetáculo no Rio de Janeiro que se chama Zona Lésbica. Quando a gente mandou esse projeto, a gente um coletivo só de mulheres lésbicas, a gente conversando entre a gente falou, a gente quer fazer uma comédia, a gente quer falar a gente quer dar risada, a gente quer falar de afeto, a gente quer falar de alegria, de festa. Obviamente que durante o processo a gente não teve como não falar também sobre as nossas feridas, é impossível não falar. Mas é um espetáculo
que é leve, as pessoas dão risada, as pessoas se divertem, e, e é lindo isso, assim, é gostoso, sabe? Então eu acredito muito, né, nesse, nessa forma de comunicação, que seja através, né, da leveza, do sorriso, da alegria, da festa, né, do samba, enfim. Acho que a gente precisa mais disso, assim. E aí, Dani, tem um projeto seu que são os bailes black, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre esse projeto. Ele é uma releitura ali, talvez, atualizada dos famosos bailes black dos anos 60, 70, né? Que tinham em São Paulo. Então eu queria te ouvir sobre esse projeto, se ele é só em São Paulo, se ele vai para outros lugares também. Então, esse projeto, por enquanto, a gente está tentando fazer, firmar uma vez por mês em São Paulo. Está muito difícil, porque é um projeto meu em parceria com o Melvin Santana, que é um parceiro meu, um músico, um puta artista foda, que acabou de entrar agora pro Trio Mocotó. Então a gente está com uma dificuldade assim de agenda para a gente conseguir firmar pelo menos uma vez por mês, mas no mínimo duas vezes, uma vez a cada 2 meses a gente está fazendo. A ideia é que a gente circule, saia de São Paulo, vá para o Rio, vá, enfim, para outros lugares. Esse é um projeto que, conversando com o Melvin e falando um pouco das nossas famílias, né, que são famílias que vêm dessa cultura de baile, a gente estava com desejo de fazer um baile para homenagear esses nossos antes, né? Os nossos. Para homenagear a nossa ancestralidade. Eu venho de um lugar, de uma rua muito conhecida, que é a Rua 10, que fica em São Mateus, mais especificamente ali no Jardim Imperador, que era uma rua muito famosa por conta dos bailes blacks que rolavam ali. Baile black, samba rock. E a maioria das festas, quem organizava era a minha família. A minha avó, meu pai, meu tio. Então, eles abriam o portão da garagem, colocavam o vinil, discotecava e vinha gente de tudo que é lado, dos bairros vizinhos, e fechava a rua, e aquele monte de gente, a negraiada, concurso de samba rock, e o baile black comendo solto. E eu cresci nessa bagunça boa toda aí, né? Esses dias eu estava até trocando a ideia com meu pai falou, ô filha, você é antiga para música, né? Você gosta das músicas que a gente escutava quando a gente frequentava Chic Show, Ponta, Clube da Cidade e tal. E é a sonoridade também que me forma um pouco como artista. E aí me deu vontade de fazer uma homenagem à Rua 10, uma homenagem à minha família. E aí chamei o Melvin e falei, Pretão, vamos fazer um baile, mano. O pai do Melvin também tinha um baile black. Falei, vamos fazer uma homenagem aí para os nossos mais velhos, para os nossos antigos, para as nossas antigas. E aí veio essa ideia do baile bem black. A ideia é a gente relembrar essas sonoridades que compõem essas histórias, né, do povo preto periférico, que se organizava para fazer esses bailes em meio a tanta loucura, né, que acontecia, tanta gente morrendo, tanta gente, enfim. Então a gente faz esse baile para isso e está sendo uma delícia, porque eu acho que de alguma forma é uma mandinga, uma macumba que já está posta há muitos e muitos e muitos anos lá atrás. Então, é um acorde que você dá, parece que já instaurou a macumba ali de novo. Parece que a gira já, ela se instaura muito fácil, né? Então, eu acho que é um dos trabalhos hoje assim que eu mais gosto de fazer. E é pura alegria, festa, é uma delícia. Baile bem black. Massa, muito bom. Quero conhecer, inclusive, nunca pude. Faz tempo que vocês têm esse projeto, Dani? Ó, a gente está indo agora para a quarta edição. A gente começou ano passado.
não faz muito tempo, mas a ideia a gente já vem maturando já faz um bom tempo já, a gente já trocou sobre esse baile aí, o desejo é um desejo bem antigo, mas a gente só conseguiu dar corpo e vida para ele agora, né? Mas não é muito tempo não, espero que ele tenha vida longa. Bom, deixa eu ler aqui alguns comentários que chegaram. Tem até pergunta também. O Tunda Sanconfa diz: Caralho, tu é a mana do primeiro ato. Alguém te reconheceu, Dani. Ô louco, nossa, faz tempo, E hein? aqui, e aqui inclusive, complementa, é foda, Dani. Dentro da lógica do mercado do entretenimento construído, o recheio deve ser o que dá prazer e não o que instiga o pensar agir diferentes em vida. Também aqui quem comenta, o Isaías Marcolino. Oi, boa noite. Qual é o nome artístico da Dani? Qual é a última música dela? Abraços, camarada. E quero emendar essa pergunta do Isaías, Dani, para te perguntar dos seus trabalhos atuais, assim, o que, que você está fazendo para além desse, né, o Baile Black, o que, que você está atuando nesse momento, porque a Dani faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Você vai olhando, ela tá fazendo teatro, tá fazendo show, música, então fala aqui pra gente o que, que você tá produzindo aí, o que, que você tá apresentando, fazendo aonde também. Ó, meu nome artístico é Dani Nega, esse nomezinho que tá aqui do lado aqui. E se você botar lá no Google, Spotify, YouTube, Instagram, você vai me achar lá. Eu lancei um EP faz pouco tempo, com participação da Ellen Oléria e da Alessandra Leão, que são duas cantoras que eu admiro muito, assim, são parceironas também de vida e de trabalho, que está no Spotify, acho que é o meu primeiro trabalho solo. Até então, é, os meus trabalhos registrados, isso na música, sempre foram com o Kraka, que é esse meu parceiro da música eletrônica. Então, tem coisas ali que acho que deve ter mais coisa minha com Kraka do que coisa minha sozinha, né? Mas o meu último trabalho mesmo é esse meu trampo solo, que é um EP chamado Como Nós Quiser. Como Nós Quiser é uma música que fala sobre o genocídio da população preta e é uma provocação, né? Como que você sendo um corpo preto, como você gostaria de morrer? Se você pudesse vislumbrar a sua morte, como seria a sua morte se o seu corpo não fosse interrompido pelo Estado, pela polícia, né? É uma música que fala sobre isso. Tem uma outra música que é um hit sapatão, que é esse que é em parceria com a Ellen Oléria, que é uma música que se chama Sai Boy. E enfim, depois vocês dão uma escutada lá, se tiver interesse. Na música é isso, estou começando a planejar um trampo novo de música, tem alguns shows para acontecer que ainda não posso dizer, porque ainda não está fechado, mas tem muita coisa no teatro acontecendo. Eu tenho feito muita produção musical, né? Produção musical, direção musical, então tem alguns bons espetáculos para estrear agora no segundo semestre. E eu acho que é isso. Acho que eu estou trabalhando nas produções que estreiam mais de julho para frente. Mas eu tenho sempre postado coisas lá no meu Instagram. Enfim, quem quiser estar por dentro, quiser acompanhar também, vai ser uma honra. Aqui, gente, ó, coloquei o Instagram da Dani Nega, tem lá o link também para poder acessar o Spotify, no perfil dela, enfim, o canal do YouTube também. E aqui, Dani, só mais um comentário que chegou. O Tunda, né, falando aqui dos 50 anos dos movimentos Black do Rio. E também o André dizendo: nossa, que nostalgia, saudades dos bailes Black, Chic Show, Clube da Cidade, bons tempos. E é sempre no mesmo lugar esses bailes Black que vocês fazem, Dani? A gente está fazendo, até então a gente só fez num único lugar, mas a ideia agora é a gente começar a dar uma circulada. É, a gente tem muito essa coisa do centro de São Paulo, né, onde o movimento também foi muito forte,
mas a gente quer descentralizar e ir mais para a quebrada também, ir para os cantos, então a gente está começando a vislumbrar outros espaços, outros lugares. Tem também uma conversa com o Rio de Janeiro, acho que daqui a pouco a gente cola por lá também para fazer esse baile. A ideia é expandir, sair desse lugar que a gente está fazendo sempre e tomar outros espaços. Que ótimo. Então a gente aguarda aqui no Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil também, né, para Sim, conhecer esse trabalho. Dani, obrigada mesmo por atender meu convite, por se disponibilizar e estar aqui comigo no Cultura Brasileira. Espero te ver logo, brevemente. E é isso. Valeu mesmo. Espero, que, inclusive, que você volte aqui ao programa, falar dos novos trabalhos, de outros trabalhos também. E é isso, tamo junta. Valeu, obrigada mesmo. obrigada, minha irmã. Valeu, gente. É nóis. Um beijo. Juízo! Tchau, tchau.